Nós liberamos mais da Tua presença nesse lugar, Jesus. Tua é a glória, Teu é o poder e o louvor para todos sempre. Aleluia. Graça e paz, queridos. Bom dia a todos. Tem alguém apaixonado por Jesus aqui? Tem alguém que ama Jesus aqui? Então dê um sorriso de alguém apaixonado para esse irmão que está do seu lado e diga para ele: você é uma benção. Que bom que você veio hoje. Deus está te pegando nesse lugar. Aleluia. Obrigado, queridos. Emerson, nem Salomão em toda a sua glória veio com look igual o seu hoje. Or levels. São níveis. Amém? Deus abençoe vocês, queridos. Que benção. Que manhã gloriosa. Como é bom iniciarmos o nosso primeiro dia da semana. Talvez você não sabia disso, mas o domingo não é o último dia, é o primeiro. Por isso que segunda se chama segunda. Como é bom começarmos o primeiro dia da semana entregando a nossa primícia ao Senhor, nosso culto ao Senhor. Amém? Queridos, crentes de verdade não faltam em cultos de domingo. Já comecei a pregar, tá bom? Crentes de verdade não faltam no culto de ceia. E se porventura alguma coisa acontecer com ele, os presbíteros, o presbitério vai levar a ceia até a pessoa e ceiar com ela. Para você ver o quão é importante esse culto. Amém? Então, se você está aqui hoje, é um sinal que você realmente é um cristão genuíno. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 11. Como é bom ver gente com Bíblia, gente. Aleluia. Como é bom ver gente com Bíblia. Aleluia. IAP Academy está ajudando, diretor? Rabi, mestre. Aleluia. Quem aqui está fazendo teologia na IAP Academy? Rapaz, agora tem que tomar cuidado com o que eu prego, né? Porque agora estamos cheios de teólogos aqui na igreja. Aleluia, glória a Deus, que bênção. Então nós estamos aprendendo a importância de carregarmos a Bíblia, amém? A importância de termos uma caneta, um papel, um bloco de notas. E a importância de conhecer as Escrituras. Como é bom. Nós vamos ler o texto aqui e vamos ler também alguns outros versículos, porque eu fiquei sabendo que você não está lendo a Bíblia em casa. Então nós vamos ler um pouco aqui, tá bom? Amém? Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Levante a sua mão assim, primeira vez. Quanta gente bonita, né, gente? Que negócio, gente bonita atrai gente bonita, né? É como um imã, aleluia. Glória a Deus. Como assim, pastor? Gente feia? Não, existe gente sem Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Mas até a salvação, a alegria em Cristo, ela formoseia o rosto. Amém? Então a gente fica até mais bonito. Quem viu o pastor Rodrigo antes de Jesus e agora com Jesus, até cabelo nasceu. Chacatarai. Aleluia. Que bênção. Deus é bom. Aleluia. Quem viu o presbítero Robson então? Rapaz, é outro nível, hein, presbítera Débora? Or levels, rapaz, o senhor está novinho. Aleluia, Deus é bom. Tem até aparelhinho agora, né? Glória a Deus. Mateus capítulo 11. Queridos, tivemos um problema técnico aí, que o IAP News não foi passado, mas você pode depois entrar na live do culto da tarde, você vai ficar por dentro, no culto da noite também, e você vai ficar por dentro dos recados importantes que temos aí para esses próximos dias e meses, amém? Mas não se preocupe, vai ficar tudo bem, tá bom? Vai ficar tudo bem. Mateus capítulo 11, verso 12, diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele. Desde os dias de João Batista até agora,
o reino dos céus. Vamos colocar ACF, por favor, queridos. ACF, só para a gente ter também essa outra visão dessa tradução. Rapidamente, depois a gente volta para NAA, ACF. E desde os dias de João, o Batista, até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Quantos aqui tem uma tradução que diz que o reino é conquistado à força? Levante a mão. Glória a Deus, que benção. Então temos aí 3 traduções. João Ferreira de Almeida, que traduziu a Bíblia com seus 16 anos de idade, né? E temos uma versão um pouco mais atualizada, a NAA, e temos uma outra versão aí, que deve ser a King James, que fala que o reino é conquistado à força. Ou seja, o reino não é para gente molenga. Aleluia. Quem está entendendo? Não? Então feche teus olhos, vamos orar durante 1 minuto. Fale com o Espírito Santo. Pai, te damos graças por essa reunião, por mais, Senhor, esse momento tão importante, significante e significativo na tua presença. Obrigado, Espírito Santo, por nos permitir nos reunirmos mais uma vez como teus filhos, como tua igreja, como esposa, noiva de Cristo. Senhor, nós te pedimos que mais uma vez o teu Espírito fale conosco através das sagradas Escrituras. Prepara o nosso coração como uma terra fértil para receber a semente da tua palavra, e que ela produza frutos, em alguns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um. Que toda palavra liberada prospere, Senhor, na nossa vida e se cumpra de acordo com a tua vontade. Declaramos, Senhor, que esse ambiente pertence ao Senhor, esse altar pertence ao Senhor, a nossa vida está sobre o teu governo, Senhor, esse ambiente está sobre o teu governo. Fala conosco, Espírito de revelação, Espírito de entendimento e de sabedoria, vem mais uma vez sobre nós, revelando, Senhor, a vontade do Pai através das sagradas Escrituras. Declaramos que toda a fortaleza, todos os sofismas, todo argumento contra o conhecimento de Cristo e a obediência de Cristo seja anulado, seja destruído nessa hora. Leva a nossa mente cativa ao teu senhorio, Jesus, e declaramos uma vez mais que não há ninguém maior ou melhor do que o Senhor nesse lugar. Tudo aqui, Senhor, é para o louvor da tua glória. Você que crê em concordância, diga amém. Toma o seu lugar aplaudindo ao Senhor. Frio. Aleluia. Escute, nós estamos em uma reunião em família ao Senhor Jesus. Sabemos que os cultos de domingo são os cultos de mais ensinamento. Eu quero hoje, rapidamente, trazer um ensinamento muito importante. Eu não quero pregar hoje, eu quero ensinar, e Deus vai me ajudar, amém? Eu não quero pregar como nos dias de conferência de avivamento, aleluia. Embora queremos viver todos os dias como aqueles dias, aleluia. E eu quero dizer que isso é possível, porque você já vive em um avivamento pessoal. Eu estou entendendo? Então olha para esse irmão, vê se ele tem cara de alguém que está vivendo um avivamento pessoal, ou que precisa ser despertado hoje. Aleluia. Isso. Assim, aí temos que olhar assim. Aí não entende porque a vida é tão sem graça. Aleluia. Mas não tem problema, a palavra vai trazer vida aos vales de ossos secos. Nós precisamos compreender algo extremamente importante acerca do reino de Deus e como viver o reino de Deus. Nós temos ensinado aqui já há alguns dias, já há alguns anos, sobre a importância de compreendermos que a salvação é só o começo. E nós muitas vezes aprendemos que a salvação é o fim, mas a salvação é só a porta. Nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. E isso é pela graça. Não vem pelas obras, é pela graça, é o dom gratuito de Deus. Ou seja, a salvação não nos custa nada, querido. Para eu ser salvo, eu preciso apenas crer com o meu coração, confessar com a minha boca que Jesus Cristo é o Senhor e permanecer nos seus ensinamentos. Permanecer vivendo uma vida longe de uma vida de pecado, pecados intencionais, pecados propositais, onde eu posso viver uma vida que sei que é pecado e vou viver no pecado,
quando eu decido não viver essa vida, mas decido perdoar, decido amar o próximo, decido amar os inimigos, por mais difícil que seja, quando eu decido viver buscando pelo Espírito Santo, sabe, cultivando a presença de Deus na minha vida, eu vou ser salvo. Aquele que permanecer até o fim será salvo. Ou seja, a salvação, ela é de graça, pela graça, porque alguém pagou o preço. Não tem um outro nome, um outro meio de sermos salvos, se não ser pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então a salvação é de graça, você não precisa lutar para a salvação. Quem está entendendo? Alguém já pagou o preço, alguém já foi exposto, alguém já se fez maldito no nosso lugar, alguém foi levantado como Moisés levantou a serpente no deserto, alguém foi chicoteado, alguém foi envergonhado, mas ao terceiro dia, esse alguém que se chama Jesus, o Filho do Deus vivo, ressuscitou, para nos dar direito à vida e à vida em abundância. Então eu não posso viver lutando para ser salvo, se a salvação já foi conquistada. Então a salvação é só o começo, mas o reino, ele vai custar tudo, porque o reino é conquistado à força, porque existem pessoas que estão vivendo na alegria da salvação. Eu sei que sou salvo, então eu vivo na alegria da salvação, eu vivo com os meus pés na terra, assumindo as minhas responsabilidades terrenas, sabendo que eu sou um mordomo nessa terra, sabendo que eu tenho talentos para multiplicar, para administrar nessa terra, sabendo que eu não vivo como um aventureiro, eu não estou aqui para sobreviver, eu não estou aqui em fase de teste, eu estou aqui para cumprir um propósito. Então eu vivo nessa terra com responsabilidade, procurando entender dia após dia o propósito para o qual eu nasci, e ser obediente a essa chamada, a esse propósito, seja como pessoa, como indivíduo, seja como esposo, como pai, como profissional, como ministro, como servo de Deus. Eu preciso andar e viver os meus dias nessa terra com responsabilidade, pés na terra, coração na eternidade. O sábio vai dizer na sua velhice, no livro de Eclesiastes, que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Você quer entender um pouco da eternidade? Olha para dentro de você, porque a eternidade já está dentro de você. Você é um ser eterno. Eu e você, nós não vamos morrer, nós vamos viver uma eternidade com Cristo, para a graça de Deus, através da graça de Deus. O que é isso? Eu vivo na terra, administrando, cumprindo meu propósito, conquistando, servindo, tendo como se não tivesse, tendo não amando o que tem, tendo compartilhando, servindo, sendo um meio para que Deus faça algo nessa terra, e não me prendendo às coisas dessa terra, não me prendendo à opinião dos demais, não me prendendo a um sistema cativo que molda, que formata, que aprisiona a mente das pessoas e fazem elas viver fora do seu propósito. Eu vivo nessa terra sem estar preso a essa terra. Eu tenho responsabilidade com o propósito que Deus me entregou, mas sem me auto-sabotar, ou se embriagando com aquilo que estamos vivendo mediante ao propósito. E com a mente de Cristo, diga, pés na terra, coração na eternidade e mente de Cristo. É uma mente de governo, é uma mente de reino, é uma mente capaz de ser servo e ao mesmo tempo ser rei. É uma mente de alguém que é capaz de ser o mais servo entre todos e ser o rei dos reis. O problema é que nós aprendemos que aquele que é servo, ele é o menor. Mas na verdade Jesus nos ensinou que aquele que mais servir será o maior. Por que ele é o maior servo de todos? Porque ele pagou o preço que nem eu e você éramos capazes de pagar. E porque ele é o rei? Porque ele foi o maior servo. Aleluia. Ele fez por mim e por você o que jamais alguém poderia fazer. Então ele tem toda a glória, ele tem todo o louvor. Ele é rei dos reis. Então nós caminhamos dessa forma, com os pés na terra, coração na eternidade e mente de Cristo. Diga para o seu irmão, é para você essa palavra. Aleluia. Glória a Deus. Você já tomou café hoje? Que bom. Alguns não parecem, mas tudo bem. Escute. Então eu preciso compreender que para viver o reino de Deus, eu não posso me acomodar. Para ser salvo, eu posso viver acomodado a vida inteira. Embora
é viver uma vida andando e vivendo perigosamente. Porque o acomodado, ele corre um risco de algo acontecer com ele. Apocalipse 3, eu não mandei aí, mas abra para mim, por favor, Apocalipse capítulo 3. Como eu disse, hoje eu quero ensinar. Você está aí? Ok, então vamos lá. Apocalipse 3, verso 15, o livro da Revelação, capítulo 3, verso 15, diz assim: conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Tem uma revelação poderosa aqui nessa carta, mas não vamos entrar nela. Mas eu quero focar aqui no perigo de nos acomodarmos. Porque aquela pessoa que se acomoda, ela corre o risco de ser alguém que está vindo numa crescente em Deus. E crescente em Deus não é eu me tornar mais autoritário, não é eu usar do autoritarismo, não é eu me achar melhor do que os outros, não é eu querer que todos me sirvam. Uma crescente em Deus é eu me entregar mais pelos outros, é a minha vida servir mais ao propósito para que toque e alcance pessoas. Isso eu estou falando em todas as esferas, queridos. Isso não é só para dentro da igreja. Os empresários mais bem-sucedidos desse país são os que mais servem as pessoas. Os empresários mais bem-sucedidos do mundo são os que mais servem as pessoas. Os pastores, os ministros, os líderes mais bem-aventurados no ministério são aqueles que mais se entregam e servem as pessoas. O homem que tem a maior autoridade nos céus e na terra, foi-lhe dado todo o poder, foi o homem que mais serviu as pessoas. Às vezes nós estamos em uma crescente, a crescente não é subindo, a crescente é descendo. Todo grande homem de Deus que viveu algo poderoso precisou passar pelo Jordão. Até Jesus passou pelo Jordão. O rio Jordão, o Jordão significa também aquele que desce. Ou seja, eu preciso primeiro, antes de viver algo relevante, aprender a descer, aprender a ser humilde. Tem gente que não entende, porque não está vivendo algo, porque não está alcançando, porque não está vivendo, porque não está avançando, porque gosta de olhar as pessoas de cima para baixo, gosta de se achar o superior, quer usar o que tem, os seus talentos, a sua posição, os seus recursos, o seu nome, o seu CNPJ, o seu carro, a sua casa, a sua conta financeira, o seu patrimônio, para se achar melhor do que os outros, e não entende porque não vive coisas poderosas em Deus. Porque para viver coisas poderosas em Deus, eu preciso primeiro descer. Desce, meu Deus, desce a casa do oleiro Jeremias, vem ver como que eu faço para usar alguém poderosamente. Primeiro eu vou quebrar ele de uma forma poderosa. Pode ver, todos nós que passamos por um período de quebra, todos nós que passamos por um período de dificuldade, meu irmão, nós aprendemos a ser mais dependentes de Deus. Nós aprendemos a ser mais humildes, nós aprendemos a ser mais compassivos. Eu quero te dizer uma coisa: esse processo não acaba. Toda vez que a gente começa a sair da linha da humildade, Deus vem e pá, quebra o vaso e fala: desce, porque eu quero te usar. E desse jeito eu não vou poder te usar, mas se você descer e deixar eu te moldar outra vez, eu vou te usar de uma forma. Alguém para receber essa palavra nessa manhã? Crescer em Deus não é subir, é descer. Aquele que quiser ser o maior, sirva a todos, vai servir mais. Eu me alegro quando eu vejo ministros servindo. Eu me alegro quando eu vejo ministros arrumando cadeira. Eu me alegro quando eu vejo ministros pegando um copo que ficou de repente no chão, uma garrafa, levando embora. Eu me alegro quando eu vejo alguém servindo. E eu me preocupo quando alguém não serve aí, mas quer servir aqui. Toda pessoa que não serve aí e quer servir aqui, não serve.
Não existe nenhum ministro que suba aqui para servir aqui que não aprendeu primeiro a servir na sua casa. E quando não está servindo em casa, a esposa é a primeira a denunciar. Aleluia. Por isso que eu amo as mulheres. Elas têm um senso de alerta. Está tendo um problema. O homem, para ele buscar o episcopato, ele querer ser um sacerdote, primeiro ele precisa governar bem a sua casa. E governo não é autoritarismo, governo é entrega e serviço. Meu Deus, Deus está mudando a linha da mensagem hoje. Mas eu preciso pregar. Agora eu não quero mais ensinar. Vou pregar. Como que eu vou colocar um vagabundo que não trabalha para pregar sobre oferta? Se a mulher acorda de manhã para trabalhar e ele fica dormindo até meio-dia. Não, e não vem com essa conversa que você está desempregado há 5 anos. Você está desocupado há 5 anos. Não existe alguém em São Paulo que deseje trabalhar e fique sem trabalho. Pastor, então me dá uma oportunidade. Acabou o culto, eu vou te dar 50 conto para você comprar uma caixa de paçoquinha. E vou te ensinar com ela a virar 2 caixas, 3 caixas, 4 caixas. E daqui 1 mês você abrir a sua doceria. E daqui a pouco você abre a doceria, abre o café. Do café você multiplica, vende o café, abre um outro negócio. Posso continuar pregando? É uma reunião em família aqui, a gente precisa ser família, aleluia. Ah, pastor, mas não é o que eu quero. Crianças fazem o que querem. Meninos fazem o que querem. Adultos e pessoas maduras assumem responsabilidades. Reino versus comodidade. Porque eu vejo que muitas pessoas não vivem um reino porque estão acomodados com aquilo que é básico. Como servir em casa. Como servir as pessoas. Eu já disse isso. Eu lembro que eu ia a alguns lugares. E aí eu tinha a polo da empresa. O Emerson lembra disso. Tinha a polo da empresa, né, um uniforme. E eu ia em alguns lugares, uns fornecedores. E eu estava lá para comprar material. E chegava um cliente e falava: cara, quanto que é o preço disso? Pensando que eu era vendedor da loja. Cara, eu gosto muito dessas coisas. E aí eu chegava: peraí que eu já vou ver para você. Tal, mas esse produto aqui é o melhor. Ó, esse material aqui, ele é mais consistente, o custo-benefício, tal. Aí depois chegava o vendedor. Aí a pessoa dizia: ai, desculpa, eu pensei que você trabalhava aqui. Eu falei: não, fique tranquilo, eu estou aqui para te servir. Mas tem gente que se ofende porque está preocupado com status. Chacoalhe 2 pessoas e diga: só pobre está preocupado com status. Quem tem mentalidade de prosperidade sabe que a sua vida é para servir em qualquer lugar. Escute, e quando eu falo pobre, para que ninguém se ofenda, eu não estou falando de pobreza financeira, eu estou falando de improdutividade. Pobreza aponta para improdutividade. Prosperidade aponta para a produtividade. Ser produtivo é você servir, é você produzir aonde você estiver. E qual é o problema daqueles que começam a caminhar e começam numa crescente? Quando eles se acomodam, eles correm o risco de esfriar. E esse é o problema. Porque o morno, que a palavra diz que o Senhor está a ponto de vomitar. Não, dá um sorriso para esse irmão, fala para ele assim: vai, fica tranquilo. Isso, não, dá um sorriso convincente para ele. E diga assim: hoje é um culto de família, Santa Ceia, fica tranquilo, vai ficar tudo bem. Só para quebrar o clima, fala assim: vai ficar tudo bem. Você que está com seu marido que acorda meio-dia, diga para ele: amor, eu te amo, eu te entendo, você vai mudar a partir de hoje. Eu acredito em você. Aleluia. Aleluia. Posso pregar para as mulheres também? Por favor, maridos, não case com uma mulher que não sabe fritar um ovo, que não sabe fazer um arroz.
Pergunte para a mãe dela como ela é em casa. Se ela não lava nem as calcinhas dela, meu irmão, você está pego. Meu Deus, corta depois do YouTube, por favor. Eu estou tentando manter a postura hoje, mas está difícil. Vocês estão arrancando a palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem coisas que só é ensinado na igreja. Aleluia. O morno não é alguém que é frio e começa a esquentar. O morno é alguém que está quente e começa a se esfriar. Então a comodidade não combina com o reino, porque o reino é conquistado à força. Se eu quero viver o reino, eu preciso entender que na minha vida não pode ter nada estagnado. Posso falar uma coisa? Até o meu e o teu corpo não para de viver mudanças. Ah, claro, pastor, a gente começa a envelhecer, né? E é engraçado que às vezes a gente encontra alguém muito forte. Aí quando ele chega na terceira idade, ele começa a ficar mais magro. E quando a gente está numa certa idade, como na melhor fase, como eu, aleluia, a gente quer emagrecer, né? Presbítero Lércio, eu senti bem profético, assim, profundo. A gente quer emagrecer, mas quando a gente está chegando numa idade, é natural emagrecer. Quem está entendendo? E quando chega numa certa idade, também é natural engordar, aleluia. Eu fico assim, meio debaixo, sabe, de um entendimento assim, meio, sabe, incompreendido por mim mesmo. Porque o pastor Joás e o pastor Emerson são os únicos que em 16 anos não engordaram depois que casaram. Eu já pedi para eles orar por mim e nada adianta. Não tem oração, não tem reza brava, não tem simpatia. Eu não sei o que acontece, que eles não engordam. E eu estou aí já 3 meses sem açúcar, sem sobremesa, sem pudim, aleluia, só para emagrecer. Então nós, às vezes, não compreendemos que o nosso corpo, ele não só tem mudanças, mas tem uma coisa interessante, ele não para de crescer. Existem 2 membros do nosso corpo que não param de crescer, que são membros que às vezes nós não queremos que continuem crescendo: o nariz e as orelhas. Aleluia. Agora teve um irmão que falou: Ave Maria, pastor, eu já acho meu nariz grande, daqui 80 anos então. Ou seja, é natural nós crescermos. No físico, no natural, nós vamos viver em constante crescimento. Um corpo que para de crescer está com um problema. Uma igreja que para de crescer está com um problema. E não falo numericamente, eu falo em graça e em conhecimento. Quem está entendendo? Numericamente faz parte, porque a igreja primitiva não parava de crescer, e ela continua crescendo até os dias de hoje. E essa é a igreja apostólica. Atos 29, sou eu e você. Então nós precisamos compreender que na nossa vida, se queremos viver o reino, não pode ter nenhuma área estagnada. Posso te dizer algo? Não aceite estagnação dentro da sua casa. Se os assuntos continuam o mesmo do que o ano passado, então é um sinal que você não vai ver algo novo. Mude os assuntos, mude as conversas. Pastor, mas eu não tenho um assunto novo. Então é um sinal que você está nas mesmas mesas. Muda as mesas. Aleluia. Nós precisamos compreender. Nós estamos em uma dimensão, cumprindo um propósito, aonde temos que avançar diariamente. Eu quero dizer que isso não é, queridos, uma cobrança exacerbada, mas é entender que é natural. Eu preciso evoluir, eu preciso me desenvolver, eu preciso crescer culturalmente, intelectualmente, fisicamente, aleluia, espiritualmente. Nós vamos viver nesse constante crescimento de forma natural. Então eu não posso aceitar nada na minha vida estagnado. Se tem alguma área estagnada da minha vida, eu tenho que entender que não é culpa de Deus, e não é culpa das pessoas.
Somos bons em transferir culpa. Ah não, mas a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu sócio, a culpa é da minha esposa, aquela jararaca, aleluia. A culpa é do meu marido, aquele banana amém. A culpa é do banco, a culpa é não, meu irmão. A responsabilidade é nossa. Se está estagnado, eu preciso buscar em Deus, eu preciso buscar um aconselhamento com pessoa certa, no lugar certo, para poder sair de toda a estagnação, porque reino de Deus não admite e aceita estagnação. Estão entendendo? Eu quero dizer que a comodidade, ela é inimiga do crescimento espiritual. Por favor, chacoalhe 2 pessoas e diga: a comodidade é inimiga do crescimento espiritual. Em todo momento, Jesus sempre chamou os discípulos para o movimento. Quem já leu os 4 evangelhos sabe, cara, de uma hora para outra eles saem do lugar, vão para outro lugar. Aí do nada ele vai parar ali no poço de Jacó, e a Bíblia diz que ele queria ir para lá para encontrar a mulher samaritana. Jesus, ele estava andando e vivendo nessa terra em movimento de forma intencional. Queridos, nós precisamos ser intencionais naquilo que Deus nos propôs a viver. Você precisa ser intencional como pai, você precisa ser intencional como marido, você precisa ser intencional como profissional, você precisa ser intencional como ministro. Nós precisamos ser intencionais, precisamos nos movimentar de forma intencional. Jesus sabia o que ele fazia e para onde ele estava indo. Eu quero dizer que nós não estamos aqui para bater ponto, nós não estamos aqui para mais uma ceia e no final do ano dizer 12 meses eu participei de 12 ceias. Nós estamos aqui de forma intencional, recebendo conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Porque nós recebemos aqui para manifestar lá fora, nós recebemos aqui para fazer boas obras lá fora, nós recebemos aqui para manifestar lá fora e glorificar ao Pai. Há um comando da parte do Eterno: saia do lugar de comodidade. Precisamos estar em movimento, renúncia e ação. Diga comigo: movimento, renúncia e ação. Diga ação. Aleluia. Precisamos compreender isso. Ah, pastor, mas eu estou mal. Levanta. Não aceite mais a estagnação. Saia desse lugar. É tão tremendo que Deus, ele fala algo para o homem que é chamado de amigo de Deus, o patriarca, aquele que através dele, eu e você e a nossa família tem direito à bênção por intermédio de Jesus. Um homem chamado Abraão. Qual foi o primeiro comando de Deus para Abraão? Gênesis capítulo 12, versículo 1. O primeiro comando de Deus para Abraão, Gênesis 12, 1. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra. Sai da tua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Sabe qual é o comando de Deus para Abraão? Mesmo sem Abraão entender que Deus ia fazer tantas coisas na vida dele, que ele se tornaria o homem mais rico da terra, o homem mais poderoso, o pai de multidões, Deus está dizendo: você precisa agir, sai da tua terra, você precisa estar em movimento, sai do meio da tua parentela. Eu quero ser boca de Deus para a tua vida nessa manhã, porque eu comecei a pregar, não vou mais ensinar. É tempo de sair do meio da tua parentela. É tempo de sair do meio. É tempo de sair da casa da tua mãe. É tempo de parar de todo domingo estar lá. É tempo de cortar o cordão umbilical. É tempo de sair da parentela. É tempo de sair da tua terra. É tempo de se movimentar. É tempo de sentar em novas mesas. É tempo de buscar novos conhecimentos. É tempo de novos níveis de renúncia, novos níveis de entrega. Sai da tua terra.
Que comando é esse? Sai do lugar de paralisia, Abraão, porque na terra você não vai viver. Mas se você me ouvir, se você sair, você vai usar a tua fé para ir para um lugar que eu nem te mostrei ainda. Mas a tua fé vai revelar que você está preparado para viver algo exponencial. Alguém nessa manhã vai atender o comando de Deus e vai rejeitar toda a comodidade, vai rejeitar toda a estagnação e vai rejeitar toda a paralisia. Se você recebe essa palavra, por favor, reaja ao nível que você acredita, em nome de Jesus. Pastor, mas eu fiz uma promessa para minha mamãe, que eu ia casar, mas todo domingo eu ia almoçar lá. Então você não casou. Gênesis 2,16. Portanto, deixará homem, pai e mãe, unir-se-á sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Você não é uma só carne com a sua mãe, você é uma só carne com a tua esposa. Algo que não me custe. Princípios básicos que nos tira da comodidade básica. Dá um sorriso para esse irmão e diga: que palavra poderosa. Não, é porque assim, quando eu prego esse tipo de palavra, os filhinhos da mamãe começam a fazer cara de bravo. A geração Enzo começa a entrar em pânico. Porque quando ele deixa a toalha na mesa, ou na mesa não, na cama, a mulher vai reclamar, ele liga para a mamãe. Ai mãe, ela está enchendo o meu saco. Você nunca brigou comigo por causa disso. Seja tu homem, esse é o comando de Davi para Salomão. Seja tu homem. A toalha está na cama, a tua mulher vai reclamar, pega a toalha, joga no teto e fala: está na cama porque no teto não fica. Aleluia. Aleluia. Não fale isso. Diga: amor, eu esqueci. Ela fala: outra vez. Você vai falar: e outra vez. Isso é casamento. O casamento é a maior escola que nos tira do nosso lugar de comodidade pessoal. Por isso que grande é esse mistério. Nos tira desse lugar de comodidade. É a maior escola de cruz. Escute, casados para sempre. Eu amo casados para sempre. Rapaz, resolveu 90% dos meus atendimentos. Porque faz 15, 16 anos que eu atendo casais e os problemas dos casais são os mesmos. Aí vem um Casados para Sempre com 14 lições para poder resolver os problemas que são os mesmos de todo casamento. E está na Bíblia a solução. Resolve o problema. Pronto, aleluia, glória a Deus. Está resolvido. Porque se um casal conseguir ser bem sucedido no casamento, ele vai ser bem sucedido em qualquer área da vida dele. Quem está entendendo, diga amém. Eu tenho 9 minutos. Já vou encerrar. Eu estou gostando dessa igreja. Vou voltar mais vezes. Acomodação é paralisia espiritual. Nós precisamos entender isso. O reino é avanço. Não estou dizendo que você tem que entrar num ativismo, alguém que vai viver por resultado. Estou dizendo que em Deus, você, com a sua força, sabe o que é isso? É tudo que vier às suas mãos, faça conforme as tuas forças. Sabe o que é isso? É você, como pessoa. Eu vou pregar um pouco sobre isso. Eu preciso pregar um pouco sobre isso. Como pessoa, eu sei que eu não posso comer McDonald's todo dia. Quem está entendendo? Como pessoa, como indivíduo, como templo do Espírito Santo, eu tenho que saber lidar com a minha saúde, cuidar da minha saúde. Você está entendendo? É como pai, eu preciso saber que meus filhos precisam de atenção, de ensino, de cuidado, de passar tempo comigo.
Como esposo, eu preciso ouvir a minha esposa, porque ela quer atenção. E depois eu vou querer atenção também. Aleluia. É ou não é? Os irmãos solteiros não vão querer atenção. Aleluia. Os irmãos solteiros estão no Salmo 70. Apressa-te, Senhor, em me socorrer. Como profissional, eu sei que eu tenho que chegar na hora no meu trabalho. Eu sei que eu tenho que fazer o meu trabalho, eu tenho que ser produtivo. Isso não é nada além do que eu e você podemos fazer. Como cristãos, eu sei que eu tenho que ser obediente à palavra em todas as áreas. Não é nada do que eu e você não podemos fazer. Faça com excelência, com o seu potencial, já está dentro de você, com as suas forças. Não é viver em busca de resultado, mas só de termos esse entendimento e vivemos dessa forma, fazendo o nosso melhor. O problema é que fazer o nosso melhor é uma ofensa para pessoas inseguras. Fazer o nosso melhor é uma ofensa para quem está vivendo com a mente cauterizada pelo mundo. Fazer o nosso melhor é uma ofensa para quem amou e decidiu viver a sua vida num ciclo de escassez, de mediocridade. Então, quando nós nos propomos a fazer o nosso melhor, é uma ofensa para algumas pessoas. Biblicamente isso aconteceu de várias formas. Sansão, quando decidiu se levantar contra os filisteus, os próprios da casa de Sansão foram amarrar ele e entregar ele na mão dos filisteus. Davi, quando falou que ia enfrentar Golias, o seu irmão disse: o que você está fazendo aqui, seu presunçoso? Onde você deixou aquelas poucas ovelhas que você foi colocado para cuidar? Nós precisamos compreender que quando nós queremos romper com um ciclo de estagnação, de paralisia, de alguma forma, vamos trazer descontamento para algumas pessoas. E pode falar uma coisa, vale a pena. Porque quando nós rompemos com esse ciclo, começamos a avançar no reino. E assim vamos poder também tirar outras pessoas. Alguém precisa entender isso. Nós vamos tirar outras pessoas de todo o ciclo de estagnação. Acomodação é paralisia espiritual. O reino é avanço. Diga comigo, o reino é avanço. Onde nós estamos acomodados? Pastor, mas a gente veio de uma conferência de avivamento. Por isso essa palavra. Porque eu não posso me acomodar. Eu fui ativado. Dons foram ativados. Uma metanoia, uma renovação de mente, unção. Meu Deus. Quem já usou óleo aqui? Quem já usou óleo? Levante a mão quem usou óleo já. Parabéns para você. Eu cheguei em casa já de noite, quando voltei do culto. À noite mesmo, sem ver nada. Demônios vão fugir. Eu estou com um problema sério nessa casa que eu estou morando. Eu estou em cima e tem barulho embaixo. Eu estou embaixo, tem barulho em cima. E aí estão falando que o Xu e o Mi tá lá. Exu, Miri. Aí eu estou guerreando toda noite. Aí Andressa, eu já voltei com óleo. Eu falei, agora acabou para você, Exu. Por que Exu, Miri? Porque eu vi 2 crianças de madrugada correndo. E a Andressa acordou e falou, as crianças estão me chamando. Eu falei, não, era 2 demônios correndo. Nós estamos em uma batalha, porque estamos em um território agora que é a maior concentração de satanistas de São Paulo. Aí, agora, ontem de ontem, estávamos na porta de casa, uma mulher chegou e falou, ai pastor, eu falei, caramba, encontraram a gente. Vocês vão fazer célula aqui? Aí a Andressa nem é evangelista? Já falou, claro. Vou levar meu marido, ele foi no culto de homens, amou a palavra do pastor Jonas, já gostei desse cara. Ele veio para o culto de homens e gostou da palavra que eu preguei. Esse cara é gente boa. Ele amou a palavra. Então vamos fazer célula aqui. Aí a menina foi fazer unha lá. Eu quero vir também para a célula. A outra vai fazer drenagem. Eu quero vir para a célula. Aleluia. Eu falei, rapaz, qualquer lugar que a gente vai, a gente... Eu não sei. Mas eu estou achando que Deus vai me levar para implantar uma igreja lá. E eu vou embora daqui. Eu vou sim. Estamos em uma batalha espiritual. Toda a transição de território enfrentamos uma batalha. Qual é o resultado? A Andressa no outro dia estava lá com a irmã que ajuda lá em casa. Amor, você manchou toda a pedra.
Você encheu de óleo a pedra. Não estou nem aí, o importante é o capeta não entrar nessa casa. Quem está entendendo? Eu recebi uma palavra, eu recebi a unção, eu recebi ferramentas, eu recebi arma. Para quê? Para mim ficar estagnado? Não, é para mim usar, meu irmão. Eu vou tacar óleo na cara do diabo. Eu vou tacar óleo na enfermidade. Todo dom que eu recebi, toda ativação eu vou usar. Toda impartição eu vou orar pelos enfermos. Desde aqueles com dor de cabeça, com câncer. Desde aqueles que estão com diarreia, aqueles que estão prestes a morrer. Deus vai me usar, porque numa conferência de avivamento eu recebi unção, eu recebi poder. Eu não posso ficar acomodado. Eu não posso aceitar a estagnação. Dois minutos. Aonde estamos acomodados? Qual área da nossa vida está estagnada? Gente, não é porque você está solteiro, você está estagnado. É difícil pensar nesse ambiente, porque você pensa e Deus revela. É bom estar solteiro. Aleluia. Tem os pré-milenistas, os pós-milenistas e os meso. Aquele que acredita que Jesus vai buscar a igreja antes da tribulação. Outros que acreditam que Jesus vai buscar a igreja depois da tribulação. E outros que acreditam que vão buscar a igreja no meio da tribulação. Eu quero dizer para você que casou, você já está na tribulação. O problema é que os solteiros não entendem esse mistério. E eles querem casar. Aí depois que casa, vai fazer o casados para sempre. Não é? Aí entende. Então, ser solteiro não é estar estagnado. Tá certo que você não pintou o cabelo, não se cuida. Você não está ajudando Deus. Não trabalha, não estuda. Nessa igreja, nenhuma irmã vai casar com você. Ainda está jogando bolinha de gude, Free Fire, videogame. Está acomodado. Queridos, eu estou dizendo, que área? Vamos analisar qual é a área da nossa vida que está estagnada. Vamos olhar para nós. Hoje é um dia de autoanálise. Analise o homem a si mesmo. Depois coma e beba. Pode ver que toda a área de estagnação é uma área que, sem perceber, nós nos acomodamos. Toda pessoa que tem recursos e os seus recursos não servem a um propósito, esses recursos vão consumir essa pessoa. Quem está entendendo? Nós precisamos entender isso. Às vezes nós estamos preocupados: Senhor, me abençoa, Senhor, abre a porta, Senhor, eu preciso de um recurso. Aí o Senhor traz o recurso. Aí quando a gente tem um recurso, a gente fica: eu não posso perder o recurso. Aí a gente começa a depositar a confiança no recurso. Então eu preciso entender, é emocional. Diga comigo, é emocional. Aquele que é fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. O que é isso? Aquele que sabe governar sobre o pouco. Mesmo que eu tenha um pouco, eu não estou desesperado que tenha um pouco. Eu estou administrando de forma sábia, inteligente. Eu não olho para o pouco acreditando que é um pouco. Eu olho para o pouco e sei que ele vai cumprir um propósito de acordo com aquela quantia. Se eu tenho 150 reais, 150 reais vai servir para um propósito. Se eu tenho 150 mil vai servir para outro propósito. Mas nem 150 reais, nem 150 mil muda quem eu sou. Muda o meu valor. Vai tirar o meu sono. Quem está entendendo, queridos? Então ser fiel sobre o pouco é você ter capacidade de gerenciar suas emoções, não ser levado pelo pouco, não se desesperar porque tem pouco. E aí você é colocado sobre muito. Agora você tem o muito. E da mesma forma, o recurso não tem valor para você, porque ele continua servindo para um propósito. Então quando o recurso serve para um propósito, o recurso não vai me ter. Aleluia. Tipo aquela pessoa que: eu vou casar para ser feliz. Aí casa. E ele quer ser feliz. Ele acha que a esposa vai fazer ele feliz. Ela acha que o esposo vai fazer ele feliz. Alguém enganou ele.
Porque a ideia não é essa. Primeiro, nós casamos por propósito. Segundo, eu tenho que renunciar no mínimo 50%. A esposa 50%. E aí nós se tornamos 100%. Uma só carne, uma nova família. Ah, meu Deus do céu. Uma nova oportunidade de viver algo que nenhuma outra família viveu. Quem está entendendo? Então o cara casa, ele se acomoda. Ele fala, agora vou chegar em casa, ter comida pronta, roupa lavada. Aí ele chega em casa, a mulher está cansada, está de TPM. Amor, deixei a louça para você. Ele, o quê? E eu pensei que eu nunca ia lavar louça. Vai lavar louça, vai ajudar a varoa. O cara que casa se acomoda, o cara que tem recurso se acomoda, o cara que aceita Jesus se acomoda, o cara que entra numa oportunidade de emprego e se acomoda, vai trazer problemas futuros. Quantos estão entendendo? E sabe o que o diabo ele nos ensina? Corre para o lugar de comodidade. Corre para o meu campo. O meu campo é ter pessoas acomodadas. O meu campo é ter pessoas estagnadas. O meu campo é ter pessoas paralisadas, improdutivas. Mas eu quero dizer para você que eu e você não aceitaremos nenhuma dessas mentiras. Nós vamos viver de forma produtiva. Nós vamos avançar no reino. Não vamos aceitar comodidade, sem viver a vida em busca de resultados, mas sabendo que resultados são gerados naturalmente para aqueles que estão introduzidos no reino. Alguém entendeu essa palavra? Por favor, se coloque de pé. Eu não cheguei nem na metade, mas até aqui o Senhor nos deu. Teve uma irmã que estava fazendo um corte com o irmão. E aí o irmão falou assim, cara, vocês falam muito de crescimento. Vocês falam muito de abrir negócios. Eu estou há tantos anos na empresa. Para mim tá bom. Ela olhou para ele e falou, Deus abençoe, filho. Nosso corte acaba aqui. Eu disse, essa irmã, gostei dela. Uau. Ela é empreendedora, tem visão de multiplicar, mas estava entrando num barco furado. Quem está entendendo? Nós precisamos compreender isso. Pastor, mas eu estou assim na minha área profissional. Então, queridos, estude como crescer dentro desse negócio, dessa profissão. Não aceite. Eu estou te falando se isso te incomoda. Se não te incomoda, não tem problema. Mas nós estamos aprendendo a não aceitar a paralisia, a estagnação, através de uma comodidade sutil que vai entrando na nossa vida. Quantos estão entendendo? Não aceite que os seus pais morram sem Jesus. Não aceite que os seus avós morram sem Jesus. Tivemos uma perca recentemente, no dia do meu aniversário, de uma irmã que perdeu o pai. E ela estava lá no meu aniversário. Isso é bom para os líderes que não foram. Que uma discípula da discípula foram. Aleluia. Mesmo perdendo o pai. Deus abençoe todos aqueles que não foram também. Aleluia. Ela estava lá. Recebeu a notícia, falou, posso, preciso ir embora. Eu falei, vai embora. Mas o que é tremendo nisso é que Deus deu um sonho para ela. Qual o sonho? João 20, 22, alguma coisa assim. E quando veio para o culto de manhã, era exatamente essa palavra. Ele enviou os discípulos. Ela entendeu, porque nesse culto eu falei, não aceite que seu pai morra sem receber Jesus, sem você pregar para ele. Ela falou, amor, a gente precisa pregar para o meu pai. Ela é nova convertida. Ela foi lá onde o pai estava, pregou, eles fizeram um apelo, oraram, o pai recebeu Jesus. Dia 12 ele faleceu, mas foi para a glória. Sabe por quê? Porque alguém decidiu romper com ciclos e sair do lugar de comodidade e paralisia.
Escute, não aceite passar os seus dias na terra sem que você fale de Jesus para a tua família. Não aceite. Eu louvo a Deus porque como igreja nós atendemos esse pedido e só estamos começando no projeto Coroa de Honra, indo lá para as casas de repouso e pregando para os irmãos de terceira idade. Nós entendemos a responsabilidade da igreja. Estamos indo para o social, pregando para aqueles que estão em moradores de rua, aqueles que estão em situação de rua, que já foram descredibilizados pela família, porque frustraram a família, porque fizeram alguma coisa, decepcionaram a família por causa de vícios e tantas outras coisas. Nós saímos desse lugar de comodidade. Isso é ser igreja. Então, se eu e você queremos avançar e ter um crescimento em Deus, não podemos aceitar a comodidade, porque ela não combina com o reino. Diga assim: a comodidade não combina com o reino. Aleluia. Diga: a comodidade não combina com o reino. Quantos estão dispostos a viver o reino? Sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai do lugar de familiaridade, sai desse lugar onde você não é empurrado para aquilo que Deus tem, sai desse lugar onde as pessoas querem te manter no mesmo nível, saia desse lugar. Saia dessas mesas. Eu quero te convidar a sair dessas mesas. Saiam das mesas sem propósito. Saiam das mesas de estagnação. Saiam das mesas de mesmice. Pastor, mas queridos, não estou dizendo que você não pode ir juntar com a tua família. Vai um domingo no mês. Não vai todo domingo. Quem está entendendo? Deixa a saudade bater. Deixa testemunhos novos serem gerados. Deixa experiências novas serem geradas. Você casou, foi embora. Sabe o que você faz? Já que você quer almoçar com a tua mãe todo domingo, paga um almoço para ela e para o teu pai. Fala: vai lá no shopping, tem um voucher, vai almoçar só vocês dois. Deixa eles viverem em paz. Filhos, deixe seus pais viverem em paz. Pais, deixe os seus filhos viverem em paz. Saia desse lugar de comodidade. É tempo de voar, é tempo de içar voo, é tempo de viver o reino, é tempo de avançar, é tempo de se desenvolver, é tempo de crescimento, é tempo de rompimento, é tempo de viver o que fomos chamados para viver nessa terra. Quantos estão entendendo? Diga amém. Eu quero orar com você nessa manhã. Levante as suas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos debaixo da tua palavra, Senhor. Senhor, uma palavra apostólica, uma palavra de encorajamento, uma palavra de confronto, Senhor, que nos faz sair, Senhor, de todo lugar de paralisia. E nós aceitamos e recebemos a tua palavra. Ela é digna de aceitação. Assim como o Senhor disse para Abraão: sai desse lugar, sai do meio desse povo, sai da tua tenda, sai do lugar de limitação, sai do lugar de mesmice, sai do lugar de comodidade, de paralisia, de estagnação. Hoje nós também recebemos esse comando. Hoje nós vamos dar uma resposta a esse comando em todas as áreas, em todas as esferas que fomos inseridos. Nós não vamos nos acomodar, porque temos recebido da tua graça, recebemos a salvação, recebemos o teu poder, recebemos a tua unção, recebemos os teus dons, recebemos a sabedoria que vem de ti. E não é para ficarmos acomodados, Senhor, de forma natural, Senhor, que possamos, Senhor, manifestar, Senhor, tudo que o Senhor colocou em nós, que possamos, Senhor, avançar e funcionar dentro do propósito para o qual o Senhor nos chamou, como indivíduo, como filhos, como pais, como esposos, como profissionais, como ministros. Espírito Santo, nós não aceitamos a comodidade, porque o teu reino é conquistado à força, porque o teu reino é para aqueles que se apoderam dele com violência, porque o teu reino é para aqueles que estão dispostos a caminhar em movimento, em renúncia, em ação, tendo atitudes de fé genuína. Nós recebemos a tua unção, Senhor, nessa manhã. Nós recebemos, Senhor, da tua palavra nessa manhã. Senhor, eu escuto novamente barulhos de motores ligando. Pessoas vão sair do lugar
Senhor, onde estavam estacionados, eu declaro no poder que é no nome de Jesus, que a frustração não vai poder te paralisar mais. Eu declaro que a frustração não vai te manter mais estacionado. Eu declaro que o tempo de estagnação acabou. A estagnação profissional, a estagnação ministerial, a estagnação familiar, a estagnação no intelecto, em todas as áreas. Eu declaro o fim da estagnação que entrou por uma frustração. Eu declaro no poder que é o nome de Jesus. Essa é uma declaração profética debaixo da unção do Espírito Santo. Agora eu declaro o fim do ciclo de escassez familiar. Eu declaro o fim do ciclo de divórcio. Eu declaro o ciclo uma vida de dependência dos pais. Eu declaro o fim de um ciclo de escassez financeira. Eu declaro o fim de um ciclo de escassez espiritual, ministerial, no poder que há no nome de Jesus. Você recebe, fale em línguas, você que fala em línguas. Eu te peço agora, Pai, libera, Senhor, libera novidades do Espírito. Nos capacita no Espírito, nos enche no Espírito agora. Elaia sube a darabacei, nos traz desenhos novos, nos traz spoiler, nos traz, Senhor, insights daquilo que o Senhor quer fazer, como o Senhor quer fazer, como vamos sair do lugar de comodidade, como vamos vencer a paralisia, como vamos vencer a estagnação. Elaia checa e abaçuia badarabaçou. Eu declaro novidades no Espírito, debaixo da exousia do reino. Eu declaro novidades no Espírito. Eu declaro novidades no Espírito. Novas ferramentas. Araia, checa, a ativação de dons. Maturidade. Que a maturidade chegue através da obediência à palavra. Que a maturidade chegue através da obediência à palavra. Que a maturidade chegue através da obediência. Ei! A comodidade não faz parte do nosso estilo de vida. Fomos chamados para o reino, e o reino está em constante movimento. O reino está em constante renúncia. O reino está em constante ação. Te louvamos, Pai, por essa palavra. Te louvamos pela tua unção. Te louvamos pela revelação da tua palavra. Te louvamos pelo confronto. Te louvamos, Senhor. Estamos decididos a sair de todo lugar de comodidade. Estamos dispostos a sacrificar, a obedecer e sacrificar. Porque não teve um sacrifício que o Senhor não respondeu. Estamos dispostos a renunciar. Estamos dispostos a ser uma semente que, se for lançada na terra e não morrer, não produzirá frutos. Nós vamos produzir frutos. Nós produziremos frutos. Nós produziremos frutos. Nós somos chamados para produzir frutos. Fomos chamados para as boas obras. Fomos chamados para as boas obras. Fomos chamados para manifestar as obras, para que o Pai seja glorificado por ela. Fomos chamados para a mesa da aliança. Fomos chamados para a mesa da aliança. Fomos chamados para a mesa da aliança. Nós não aceitaremos mais a mesa, Senhor, a mesa da estagnação. Nós não aceitamos mais a mesa da paralisia, a mesa sem propósito. Não, fomos chamados para a mesa da aliança, para a mesa do propósito. Para a tua glória, nós recebemos a tua palavra. Recebemos tudo que o Senhor liberou sobre nós. Nada ficará para trás. Nada ficará para trás. Nada ficará para trás. Nada ficará para trás. Não estamos correndo uma corrida, dando soco no ar, sem propósito, sem objetivo. Nós estamos vivendo nessa terra de forma intencional. A nossa intenção é que o nome de Jesus se torne mais famoso, que o reino seja expandido, que o maior número de pessoas sejam alcançadas pelo poder da pregação do Evangelho do Reino, que as nações sejam discipuladas. Sabemos que os maus
não estão suportando a pregação do Evangelho. Mas o Senhor mesmo disse, Jesus, em Mateus capítulo 5, que bem-aventurados são os perseguidos, os caluniados. Bem-aventurados são aqueles que sofrem por amor ao meu nome. Discipularemos as nações, mas começaremos em Jerusalém, começaremos na nossa casa. Não aceitamos a comodidade, a estagnação, porque não combina com o teu reino. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Você que crê, diga amém. Diga amém. Diga assim: comodidade não combina com o reino. Não combina com o reino. Não fará parte da minha vida. Escute, pastor, mas a comodidade eu acredito que vai me fazer alguém feliz. Eu quero dizer que ser feliz é funcionar dentro do propósito para o qual você nasceu. Eu alcanço essa verdadeira alegria em Cristo Jesus quando eu funciono dentro do propósito para o qual eu nasci. Gerencie o seu tempo, gerencie o seu devocional, se alimente espiritualmente, tenha o seu tempo de descanso, tenha o seu tempo com a família, mas não aceite que a comodidade de forma imperceptível te paralise. Quantos recebem essa palavra? Eu quero orar com você nessa manhã. Não sei se tem alguém aqui hoje que nunca entregou a sua vida para Jesus.